Resenha Esportiva no ar. Peço desculpas pela demora, tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já estabelecido. Gostaríamos de agradecer pelo carinho da sua audiência, a sua atenção. E antes de começar, já deixa o seu like, comenta, compartilha, curte nosso trabalho, manda para todo mundo. Uma ótima noite, hoje dia 11 de abril de 2022, precisamente 8 horas e 19 minutos. Boa noite, Paulo Henrique Araújo, boa noite, Renato Souza. Promessa de grande programa hoje, tem muito assunto. Teve Bahia, teve Vitória, teve a final do Baianão e também a estreia do Campeonato Brasileiro. Seja... Renato, ao vivo aqui a gente sabe que rola desses trâmites aqui operacionais. Teve o Bahia, teve Vitória, teve muita coisa no final de semana movimentado do futebol brasileiro. Eu quero saber de você, Miller Renato. Fechou mesmo o Vitória? Quem fechou aí? Fechou, rapaz. Tava aqui já olhando aqui no grupo do Vitória, que a gente acompanha, né, Renato? Exatamente. Acompanha o grupo do Vitória. E Thiaguinho, Miller e Dionísio aí, rapaz. Os três fecharam com o Esporte Clube Vitória. É que vocês podem falar aí, Paulo Henrique Araújo, Renato Souza. Daqui a pouquinho também tem um bloco do Vitória. A gente vai falar sobre a estreia do Leão da Barra, que perdeu fora de casa para a equipe do Remo, tomou 2-1. Num campo que parecia um pasto, viu, pai? Meu Deus do céu. Tava parecendo altinho ali, velho. Porque a chuva atacou lá, né? No Baianão, no estádio da equipe do Remo, e não teve praticamente jogo, né? O Remo conquistou os 3 pontos e o Vitória saiu com a péssima atuação no setor ofensivo, Paulo Henrique Araújo. Daqui a pouquinho, mas antes, Renato vai trazer aí, Renato. Renato, a seleção aí, Renato. Seleção do Baianão. Daqui a pouco eu trago a seleção, mas por primeiro quê? a importância. Porque eu quero falar coisa importante que aconteceu no futebol. Então fala aí pra mim, pai. Fala aí, pai. Chegue O mais. Atlético de Alagoinhas foi campeão ontem e é bom ressaltar quem fez os gols, né? Trata, Thiaguinho, papai. aos 15 minutos do primeiro tempo, fez o primeiro gol do Atlético de Alagoinhas. E depois o Paulinho, para fechar o caixão, aos 48 do segundo tempo, meteu aquela balaça. Aquela ali não pega... Daquele jeito, viu? Aquela ali, pai, Não, nem não eu que tem. se fosse o goleiro pegava aquela bola ali. Meteu Que foi um balaça. chute extraordinário fora de casa, porque mereceu, né, Renato? Exatamente. Como o Paulo falou anteriormente, o Atlético é um time a ser seguido sim. Pelo modelo de gestão, pela prática administrativa que a equipe vem fazendo, né, fora do gramado, né, Paulo? É muito importante também essa gestão organizada, uma gestão responsável, e a gente reflete isso também dentro de campo, né, com títulos, com bom futebol praticado. Na minha opinião, na minha humilde opinião, hoje o Atlético, dentre os times do interior, é o melhor time, não é à toa que conquistou pela segunda vez seguida o Baianão, um time muito vistoso de se jogar, né? A gente sente alegria, poxa, um time do interior, mas que não tem medo do Bahia, não tem medo do Vitória, disputa. Exato. A gente viu na Copa do Brasil também contra o CSA, que infelizmente não se classificou, mas que jogo! Que jogo! Não passou pelo regulamento. Não passou pelo regulamento, mas foi um CSA. jogo completamente limpo. Um jogo na bola, um jogo disputado, no qual o Atlético mostrou sua vitalidade com jogadores de qualidade. Esse Dionísio é muito bom jogador e o Vitória fez uma ótima contratação. Agora, vamos ver como é que ele vai se adaptar ao Esporte Clube Vitória. Precisa de tempo, porque não é fácil, né? Tem também aquela questão de você sentir o peso da camisa. Exato. Mas, você gostou, Paulo, assim, desse campeonato baiano, desse modelo do Campeonato Baiano de 2022, o que você achou desse campeonato, Paulo? Eu acho o Campeonato Baiano importante, embora eu ainda defenda uma reformulação, uma redução de datas, né? Nós não temos estrutura para abrigar 10 times, né? A gente tem hoje na primeira divisão. O nosso campeonato ele é deficitário, então ele não tem estrutura para abrigar 10 times, talvez uma redução para 8 fosse mais saudável. Entretanto, a gente tem, através dessa reformulação do Campeonato Baiano, a gente tem percebido também a ascensão de times do interior. Sem dúvida. O Atlético ganhou 2 títulos seguidos, a Jacuipense subiu para a Série C, né, subiu da D para a C, fez uma campanha na Série C, infelizmente, e credenciou a ser rebaixada, né, de volta para a D, mas... tivemos a possibilidade de ter um clube baiano disputando a terceira divisão. E agora temos a Juazeirense. Pelo segundo ano seguido, a Juazeirense ela consegue ir bem na Copa do Brasil. Sim, vai pegar o Palmeiras, né? Isso, Jogo decisivo aí pro Paulo. Primeiro jogo no Allianz Parque. Não será no Allianz. Não será não, por causa do show, né? No dia 30 tem show no Allianz, então provavelmente o jogo ou vai para o interior de São Paulo ou vai para Barueri, e o Pacaembu é o segundo estádio de todo mundo lá em São Paulo, está passando por reforma, e tem a possibilidade também do jogo da volta não ser aqui na Bahia. A Juazeirense no Adalto Moraes, né? Isso, a Juazeirense já recebeu
a Juazeirense já recebeu alguns convites de empresários e tem interesse em levar esse jogo para outros lugares do país. Sim. Né? Especula-se e afinal esse jogo de volta pode ser inclusive em Teresina, né? Porque aí se garante uma renda maior, um estádio maior. Então eu lamento muito. Eu espero que a Juazeirense não venda o mando de campo, uma vez que o povo de Juazeiro merece sim muito ter um time do porte do Palmeiras jogando na sua cidade, jogando na Adalto Moraes. Não só Juazeiro, mas toda a região, Campo Formoso, Petrolina, Jacobina, todos eles merecem ter a possibilidade de ver o Palmeiras jogando de perto, né? É um jogo que será televisionado, né? O Sport TV aí, que tem o direito de transmissão, deve também passar o jogo, né? No canal fechado. Sim, com certeza. A produção já tá com os gols aí pronto do Atlético. Aí pode soltar no ar, produção, os gols do Atlético para o público também acompanhar, rapaz. Porque o Atlético, Renato, bicampeão, a festa do Carcará, no time do Aguinaldo Liz, campeão. O nosso querido Michel, rapaz, manda um abraço para o Michel aqui, saudoso Michel. Michel, abraço para você, meu querido. Parabéns pela conquista. Um cara que também aí nos acompanha aqui no Instagram, no canal do Mosaico Esportivo. Renato Souza, a torcida do Carcará lá, feliz da vida. O hino que o torcedor tá escutando aí é o hino do Carcará, pô. Exatamente. Paulo, é o hino do Carcará. Respeita a história do Carcará. Bahia, o dono da Bahia no momento. Renato Souza, ele tá passando aqui os gols, Renato, lá. Exatamente. Primeiro gol, né? Gol Thiaguinho. Thiaguinho, rapaz. Thiaguinho é um bom jogador, Renato. Aos 15 minutos do primeiro tempo, ele meteu logo esse balaço aí. O goleiro falhou, hein, Paulo? Acho que não. Catou a bola aí. Deu rebote. Foi um chute forte, eu acho que... Forte? Foi forte e a bola, e eu acho que ele deu azar porque a bola foi no peito dele, né? Então não tinha muito o que fazer. E infelizmente essas coisas acontecem. Não é do futebol, é do futebol. É importante a gente falar, Fábio, desculpa, Claro. é a gente não jogar por terra o trabalho da Jacuipense. Claro que não pode fazer. A Jacuipense fez as 6, 7 primeiras rodadas do Baianão perfeitas, né? Invictas. Perdeu para o Bahia, tomou uma goleada, depois perdeu para o Atlético de Alagoinhas na última rodada e chegou até a final, onde foi derrotado pelo Atlético, que de fato se mostrou ser o melhor time, mas o trabalho da Jacuipense, o trabalho de Rodrigo Chagas também merece ser exaltado. A força do interior, finalmente o futebol do interior da Bahia está emergindo, né? A gente espera e em breve nós possamos ver aí outro time do interior da Bahia na Série C do Brasileirão. E é muito importante a gente frisar o trabalho do Atlético, Renato Souza, porque você já está com a lista aí dos melhores do Campeonato Baiano. Tá saindo ao vivaço aqui na FBF, nas redes sociais. Tá ao vivo porque daqui a pouquinho tá tendo a gente vai colocar todo a festa aqui. do campeonato, Renato. Exatamente. A festa do campeonato, aí onde vai celebrar, né, a conquista do Atlético e também revelar a seleção da rodada. Mas antes também da gente passar para o segundo bloco para falar do Sport Clube Bahia, para falar do triunfo do Bahia por 2-0 em cima do Cruzeiro, no qual teve dancinha do Jacaré, pai. Você vai meter Eu dança tenho uma hoje, dúvida, Renato? Fábio. Peraí, você vai meter dança hoje, Paulo? Não posso, é heavy metal não cuidado. Mas eu tenho, não pode não. Mas eu tenho uma dúvida, chega eu tenho lá, uma dúvida. chega lá, vá. Agora que o Bahia está em vias de ser vendido para o City, o Vitor Jacaré vai virar Vitor Alligator? Quem? Deve. Victor Alligator. Rapaz, os caras tá diferenciado, pai. Aqui tá MD Chef, esqueça tudo, agonia máxima. Exatamente. Daqui a pouquinho tem segundo bloco, tem o Bahia, também tem o Vitória. A gente vai chamar um intervalo comercial agora sim. Para daqui a pouquinho a gente falar sobre o Bahia, a estreia do Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro, com um triunfo por 2-0 para cima do Cruzeiro. Da próxima vez que a gente dá. De onde vem essa força da Bahia para encarar esse momento? Vem da fé, mas também de muito trabalho. Mostramos nossa força garantindo que não faltasse atendimento a nenhum baiano. Mostramos nossa força escutando,
acolhendo e estendendo a mão para quem mais precisa. Mostramos nossa força lutando para que a vacina possa chegar a todo o nosso povo. E com o início de distribuição em tempo recorde, mostramos que nossa força está cada vez maior. Agora vamos mostrar nossa força quando chegar a hora de vacinar. Mas lembre, isso é apenas o começo dessa etapa. Por isso, segure essa força mais um pouco. Continue mantendo o distanciamento e usando máscara. Nós vamos vencer o coronavírus, porque temos a nossa força e o melhor governo do Brasil. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Olá, sou Camila Boto, sou diretora da Goia Comunicação e Eventos, uma empresa focada em comunicação corporativa e produção de eventos. Nossa equipe trabalha de maneira integrada para que cada cliente se sinta único e tenha conosco uma experiência personalizada. Atualmente a Goia trabalha com assessoria de comunicação, com produção de conteúdo e com gerenciamento de mídias sociais, além de, claro, produzir eventos corporativos e culturais. Neste e em outros vídeos vocês vão saber um pouco mais sobre o nosso universo. Somos mais, somos Goia. Numa luta, você pode estar se protegendo bem, dominando o adversário, mas é só baixar a guarda por um instante que pode sair derrotado. Na luta contra a Covid, também é assim. A gente não pode baixar a guarda, senão o vírus avança. Continue usando máscara, evitem aglomerações e, na sua vez, tome sua vacina. Juntos vamos nocautear o coronavírus. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Para acelerar a retomada, a Prefeitura lançou o Plano Volta por Cima. Vamos virar essa chave, vamos mudar esse clima, vamos dar a volta por cima. A Prefeitura está investindo mais de 3 bilhões de reais em infraestrutura e novas ações sociais. Isso significa mais empregos, casas populares, mais educação, mais exames e consultas e mais cuidado com quem mais precisa. Esse negócio de ficar para baixo não é com a gente, não. Vamos dar a volta por cima. Prefeitura de Salvador. Rapaz, quando eu vejo que tem alguém que já podia estar vacinado e não foi vacinar ainda, dá vontade de fazer sabe o que, velho? E mandar ele vacinar logo, né? Que modo é esse, meu brother? Bora vacinar, bora geral, bora ganhar essa luta. Não vacile. Pra gente vencer essa luta contra a Covid, todo mundo tem que se vacinar. Prefeitura de Salvador. Começou a vacinação da terceira dose contra o coronavírus. Leve o seu pai, manhã, coroa, meu velho, cuzão, mames, para se vacinar. A terceira dose é fundamental para manter a eficácia da vacina e dar uma proteção a mais contra a variante Delta. Fique atento às datas e chame seu velho. Painho, mamãe, minha velha, vovó. Só com a vacinação a gente protege de verdade quem a gente ama. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. De onde vem essa força da Bahia para encarar esse momento? Vem da fé, mas também de muito trabalho. Mostramos nossa força garantindo que não faltasse atendimento a nenhum baiano. Mostramos nossa força escutando, acolhendo e estendendo a mão para quem mais precisa. Mostramos nossa força lutando para que a vacina possa chegar a todo o nosso povo. E com o início de distribuição em tempo recorde, mostramos que nossa força está cada vez maior. Agora vamos mostrar nossa força quando chegar a hora de vacinar. Mas lembre, isso é apenas o começo dessa etapa. Por isso, segure essa força mais um pouco. Continue mantendo o distanciamento e usando máscara. Nós vamos vencer o coronavírus, porque temos a nossa força e o melhor governo do Brasil. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Olá, sou Camila Boto, sou diretora da Goia Comunicação e Eventos, uma empresa focada em comunicação corporativa e produção de eventos. Nossa equipe trabalha de maneira integrada para que cada cliente se sinta único e tenha conosco uma experiência personalizada. Atualmente a Goia trabalha com assessoria de comunicação, com produção de conteúdo e com gerenciamento de mídias sociais, além de, claro, produzir eventos corporativos e culturais. Neste e em outros vídeos vocês vão saber um pouco mais sobre o nosso universo. Somos mais, somos Goia. GTV. Rapaz, gostei de
Estamos de volta, torcedor. Voltamos, 8 horas e 43 minutos, segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. Vamos falar agora do Sport Clube Bahia. Bahia que estreou com um triunfo, venceu a equipe do Cruzeiro por 2-0 na última sexta, na sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, jogando em casa contra a equipe do Cruzeiro. A equipe mineira que até no primeiro tempo fez uma boa partida, mas no segundo tempo, pai, brilhou a estrela do técnico Guto Ferreira e também do Vitor Jacaré. Rapaz, Vitor Jacaré chegou brocando tudo, pai, esqueça. Vitor Jacaré foi o grande destaque da partida. Ele e Matheus Davó foram os responsáveis pela atuação do Bahia Paulo Henrique Araújo. Um Bahia que estreou com o pé direito, né? Teve essa preparação aí depois que foi eliminado do Campeonato Baiano e também da Copa do Nordeste. Teve esse tempo de trabalho e um tempo que surtiu efeito. Paulo Henrique Araújo, Bahia estreou com o pé direito, papai. Bahia com 2-0 para cima do Cruzeiro. Paulo, o que você analisou do jogo? Como que você enxergou a equipe do Bahia? Com um grande destaque também do Rezende, meio campista que chegou da equipe do Goiás. Foi o grande nome do jogo também, cadenciou, colocou a bola no chão, cara, falou eu que domino aqui esse meio campo. Paulo Henrique Araújo, o que você achou do Bahia, atuação do time na última sexta? Boa noite. Boa noite, Fábio. Vamos falar do Bahia agora. Para mim, a atuação do Bahia não deixou de ser surpreendente. Nós, na segunda-feira, falávamos sobre a probabilidade, as perspectivas do jogo. E, baseado no desempenho dos dois times no estadual, eu considerava o Cruzeiro favorito para o jogo. Mas, desde o primeiro tempo, a postura do Bahia foi uma postura de um time e fez valer os 20 dias de treinamento, né? O Bahia, de fato, melhorou com o tempo de treinamento que teve. Algo que me chamou muita atenção foi que o Bahia ele teve uma pressão ofensiva, ou seja, ele foi tentar tomar a bola do Cruzeiro na saída de bola do time mineiro, né, quando a gente poderia esperar que de repente o Bahia traria suas linhas para trás, esperando o erro do adversário para sair no contra-ataque. Não, o Bahia propôs o jogo, o Bahia apertou a marcação, foi para cima, né, tentou tomar a bola ainda no território de defesa do adversário. E o primeiro tempo, como você falou, foi equilibrado e o Cruzeiro também teve, né, possibilidades. É um time arrumado, né, não é porque o Bahia venceu, o Bahia é o melhor time do mundo, ou o Cruzeiro perdeu o pior time do mundo. Era um jogo de times grandes, times com tradição no futebol brasileiro, né? Olha os gols lá, Paulo, pra torcida, 2 gols do Vitor Jacaré. Olha lá, o Vitor Jacaré mergulhando na sua especialidade, né? Jacaré mergulha fácil. Chegou brocando tudo, pai. Você vai falou... essa dança? Desenrola? Vou nada. Rapaz, a dança é legal, mas é heavy metal, não vou fazer essa vergonha com o nome do Iron Maiden. Cuidado, viu, Paulo? Essa entrevista de Geninho, ó, do Vitória. Peraí, Vitória, segura isso aí. Daqui a pouco a gente fala sobre Vitória, sobre Geninho, mas antes tem o Bahia, porque, rapaz, ó, no primeiro tempo, acompanhando a partida, o Bahia estava um pouquinho ansioso para a finalização, tentou ali com o Rodaega, tentou também com o Daniel, mas não surgiu efeito. O Cruzeiro com o Vitor Leque também deu um pouquinho de trabalho, Paulo. O Bahia estava tentando se encaixar. Eu acho que esses 20 dias de trabalho fez muito efeito, sim. Assim, o Guto Ferreira ele conseguiu dar um padrão, né? Ele achou o meio campo do Bahia, na minha opinião. Sim. Achou o meio campo. Porque com o Rezende o time ficou mais cadenciado. O time ficou mais ajustado. O Bahia estava muito exposto, Paulo. Se a gente observasse o Bahia estava jogando com 2 linhas de 4, mas o Bahia estava com muita exposição. Então os adversários observaram isso e estavam jogando sempre nos contra-ataques. Não é à toa que contra o Fortaleza, a gente fez o jogo, né, Renato? Exatamente. A gente fez o jogo, o Bahia foi um massacre. Foi um massacre. Primeiro tempo a gente fez o jogo, o Bahia toda hora tomando bola nas costas do Luiz Henrique. Então é muito importante também a gente valorizar o trabalho do Guto Ferreira, porque 20 dias, é pouco sim. Mas no futebol brasileiro, pai, é muito. É muito. Você falou de Rezende, teve torcedor do Bahia e lembrou de Gregory, né? Gregory. Pela atuação, a torcida tava assim mesmo, pela atuação de Rezende. Será que é o novo Gregory do Bahia, o Rezende? Na minha opinião, assim, são jogadores diferentes, são posições assim que a gente, por mais que tenha, joga na mesma posição, mas não.
É diferente o estilo de jogo do Rezende, é um jogador canhoto, um jogador mais clássico. Renato Souza, você tá ansioso pra poder falar aí? Tá com esse look descolorido hoje, esse cabelo bonito assim, rapaz, o que é isso? Rapaz, eu dei um grau no cabelo, fui no salão, larguei. Tá lambida de boi, todo mundo do cabelo, rapaz. Como dizia meu pai. Mas não tem boi aqui não, tem jacaré. Jacaré foi o grande nome do Bahia, Renato. Com certeza, as renovações, né? O novo elenco do Bahia. Cara diferente e vindo com um diferencial, né? Qualidade do futebol diferente que o torcedor tava para ver, mas esse gol do Bahia era para ter saído antes, né? Desde o primeiro tempo que o Bahia vem impressionando o Cruzeiro. Sim. E o Bahia não teve felicidade. Quando botou ali o Vitor Jacaré e o Davó, que foi novas contratações, é da avó. Da avó. Não é do pai, né? Não, nem da mãe, nem do tio. Nem do avô. É da avó. É da avó. É da avó, que jogou muito bem, estreou muito bem também, deu o passe ali para Vitor Jacaré, que empurrou para dentro das redes do Cruzeiro, que o Cruzeiro também não mostrou. E o Jacaré, Renato, ele entrou no segundo tempo, né? Na verdade, ele entrou porque o Rodaega se machucou, vamos se lembrar, né? Ele teve uma lesão ali que ficou sentindo, aí foi substituído. Na minha opinião, se não tivesse acontecido isso, o Guto, ele não ia colocar logo o Vitor Jacaré, também nem o Matheus Davó. Lembrando que são dois jogadores que chegaram há pouco tempo ao clube, Paulo Henrique Araújo, nessa remada, né, do Eduardo Freeland, novo diretor de futebol do Bahia, contratou essas peças, o Matheus Davó, que veio emprestado do Corinthians, e também o Vitor Jacaré, que veio emprestado do Ceará. Jogadores que foram decisivos, a gente está passando para vocês aí, telespectadores. Os 2 gols do Jacaré, um belo passe, não achar. Na verdade foi um contra-ataque fulminante, né? Exatamente. Porque o Jacaré entrou, amarrou ali um pouco no meião, amarrou a chuteira, pai, já partiu pro contra-ataque, saiu na cara do gol com um belo passe, belo passe ali, naquele passe de Matheus Davó, colocou na cara do gol e só foi saco, empurrar pro fundo das redes. Mas antes de falar sobre esse gol especificamente, eu gostaria de destacar primeiro, e esse gol só foi o gol do 1-0 graças a Danilo Fernandes. Vocês vão lembrar que no primeiro tempo do jogo, o Douglas Borel estava nervoso no primeiro tempo. No segundo tempo, né, Renato? Ele até se ajustou. Deu uma acalmada. Deu uma acalmada. Junto com todo o time, ele foi mais seguro. Mas no primeiro tempo ele perde uma bola na saída e o Cruzeiro o jogador do Cruzeiro sai na frente do Danilo Fernandes, até o próprio Edu, né? Sai na frente, chuta, Danilo Fernandes fecha bem o ângulo. Ali poderia ser o gol e mudaria a história do jogo. Mas o Danilo Fernandes fez muito bem o seu trabalho. O Bahia se comportou muito bem. Foi um jogo onde o Bahia esteve o tempo inteiro brigando para ganhar. Saiu o primeiro gol e a gente viu a bola cruzada de Davó e o Vitor Alligator. Não, Vitor Jacaré, rapaz. Alligator, Manchester City vem aí. Vitor Jacaré no eu já tô na vibe do City. Já tô na vibe do City. Já incorporou até a SAF. O Bahia nem fechou ainda, já incorporou a SAF. E ele aproveitou, né, o oportunismo no segundo pau, ele se jogou para fazer o gol. E aí eu chamo a atenção para outro ponto do Bahia, e a variação de jogo. Se o Bahia no primeiro tempo ele buscava o adversário ainda no seu campo de defesa, fazendo pressão na saída, a partir do momento que o Bahia faz 1-0, o Bahia baixa as suas linhas e tem contra-ataque à disposição. O Bahia teve mais 2 chances para matar o jogo, para fazer o segundo gol, só fez o gol na segunda, né? Então, aí sim, valeu muito você ter Davó, você ter o próprio Vitor Jacaré ali na frente, e o Bahia roubava essa bola rápida e acelerava, né? E foi assim que o Vitor fez o segundo gol, e o Davó teve a oportunidade de frente com o goleiro também para fazer o terceiro gol, bateu cruzado, a bola passou perto da trave, poderia ser até 3-0 o Bahia. Para mim seria muito pesado, né, pro Cruzeiro, porque o jogo de fato foi equilibrado até o segundo tempo, mas para mim estreia perfeita do Bahia, dentro do que se propôs. Guto Ferreira foi muito feliz, né, tanto na montagem do time quanto nas alterações, e eu acho que o Bahia tem tudo para na próxima rodada vencer o Náutico. O Náutico vem numa crise ferrenha, né, o Felipe Conceição, o Felipe Tigrão, né, como ele é conhecido, foi demitido, e o Bahia tem tudo para ir lá e ganhar do Náutico e fazer 6 pontos nessa Série B, e é a Série B mais difícil de todos os tempos. É a Série B que começou na sexta-feira, o Vasco acabou empatando, jogando dentro de casa contra a equipe do Vila Nova. Renato Souza, você que acompanha bastante os bastidores do Esporte Clube Bahia, viu aí a nova formação do técnico Guto Ferreira, o Bahia de uma forma mais aguerrida em campo, com Rezende. Vou também dar um destaque também para o Ignácio. Zagueiro, começou bem a temporada,
fez uma grande partida, Exatamente. seguro. No começo do jogo o Bahia estava um pouquinho nervoso, estava sentindo aquela pressão, né, aquele friozinho na barriga de estrear na Série B, mas conseguiu sair com o resultado, é o mais importante, É o mais importante. Os 3 pontos é o que vai dar essa bagagem pro Bahia. Não, comecei com o pé direito, pai. Esqueça, não tem esse negócio de começar com derrota. Começou com triunfo. E o triunfo é muito importante, porque você começa uma Série B, como você falou, Paulo, uma Série B muito complicada, uma Série B difícil, grandes times, tem o Cruzeiro, tem o Grêmio, tem o Vasco. Tem o Popote, o Sport. Tem o Sport. Aliás, o Popote perdeu, foi? Quem? O Popote perdeu, foi? Rapaz, para! Se bem que ganhou na primeira rodada do do Sampaio, lá né? os gols do Bahia, hoje teve treinamento também, você acompanhou, o Bahia venceu a equipe do Cruzeiro por 2-0, mas também já treinou, não teve moleza não, pai. Teve treinamento na manhã. Descanso não, pai. Porque tem aquele ditado, né, aqui na Bahia, aqui descansa na segunda-feira o quê, Paulo? Segunda-feira gorda. Gorda da Ribeira. Não pode falar, mas cuidado. Aí é pra suas áreas aí, pra suas áreas aí. Ô Renato, o que você achou do Bahia? 2-0, Matheus Davó e também Vitor Alligator, Vitor Jacaré, como vocês preferem chamar. Foram grandes nomes do jogo. Como é que você estava no estádio lá? Você viu de perto? Gostou ou não gostou? Você falou no último jogo 1-0, não foi? Foi 1-0. Quase acertava, foi 2. E aí, Foi gostou? 2-0, animou a torcida e, claro, a gente da imprensa fica bastante animado porque Ficou alegre. o tricolor de aço, Ele ia fazer assim, ó. tricolor de aço estreia com o triunfo. É sempre ver o torcedor alegre. É importante também para o comunicador. Então é isso. Na manhã desta segunda-feira teve treinamento. O Bahia vive na expectativa também de fechar contrato com novos jogadores também para reforçar essa equipe. E o time do Bahia teve o Vitor Jacaré, que deu uma entrevista coletiva e falou também na importância da estreia dele com o Bahia, que foi com triunfo. Tem a coletiva pronta já, direção? Direção está no ponto de bala já, a coletiva do Vitor Jacaré. Pode soltar quando vocês quiserem já, direção. Foi no treino. Porque hoje ele concedeu entrevista coletiva, o Vitor Jacaré, um grande nome. Eu, Fábio Ribeiro, fiz uma pergunta para o Jacaré. A gente vai colocar na tela para vocês também acompanharem um pouco da coletiva do Vitor Jacaré. Só para deixar a informação aqui Diga lá. rapidinho, o Bahia que vive a expectativa de assinar com o jogador do Grêmio, né? O Rildo, de 22 anos. Bom jogador. Eu acompanhei um pouquinho do Rildo, Renato, no Campeonato Gaúcho do ano passado, né? Não chegou a ter muito destaque, né, Paulo? Você que também sabe muito aí do futebol. E tem torcedor do Grêmio lamentando, né? Que o Rildo veio pro Bahia. O Grêmio tem feito já há vários anos um bom trabalho na base, né? O Grêmio, ele consegue subir jogadores e ganham importância e consequentemente são vendidos, né? Foi assim o Arthur, foi assim o Everton Cebolinha, foi assim o Wendel e foi vendido ao Bahia Leverkusen também, né? O PP, né? Foi assim o próprio Pedro Rocha, que antes do Cebolinha, né, tinha o Pedro Rocha. Ele foi para o Spartak de Moscou. Isso, aí depois voltou pro Cruzeiro, depois passou pro Flamengo. Então o Grêmio tem esse trabalho de base bem consolidado. E nessa nova safra do Grêmio, a safra saiu o Elias, que é o centroavante do time, né? Reveza lá o Diego Souza. Saiu o Elias, saiu o próprio Rildo. O Rildo, ele não tem tido tanto espaço, por isso veio pro Bahia, mas eu vi torcedor do Grêmio lamentando na rede social. E eu espero que o Bahia de fato consiga, né? Fazer esse jogador render. Seria muito importante, é um jogador jovem com potencial e vai ajudar muito o Bahia na Série B, se ele, claro, demonstrar todo o potencial que ele tem, Fábio. Não, vamos chamar a coletiva do Bahia, porque o treinador Guto Ferreira hoje já comandou né? O primeiro treino da semana, não teve descanso, não teve moleza, o time venceu na última sexta o Cruzeiro e hoje a equipe já voltou para os trabalhos. O Vitor Jacaré concedeu uma entrevista coletiva. Durante a entrevista coletiva, Renato, ele falou um pouco dessa ascensão, né, no futebol brasileiro, também falou da sua vontade de jogar no Bahia, destacou ali que o Vina, o grande destaque do Ceará, que passou pelo Bahia, foi um grande conselheiro dele na vinda para o Esporte Clube Bahia. O Vitor Jacaré falou também da sensação, né, de começar com o pé direito
começar de uma forma histórica, Paulo, porque o cara chega num clube com pouco tempo, ninguém conhece Vitor Jacaré, o cara mete 2 gols na Arena Fonte Nova, lotada, teve 15 mil, não foi, Renato? 15 mil torcedores? 15 mil torcedores, 15 mil. alegre, e fez uma festa. Lá, comemorando, batendo palminha, dançando jacaré, pô, como é que o cara não vai se sentir feliz com isso? Exatamente. Muito importante o Vitor Jacaré, ele ter esse momento no Bahia. Daqui a pouco a gente vai trazer essa coletiva completa dele para poder também falar, Renato Souza, Sim. do Vitor Jacaré. E já fechou com o Rio, já foi? Já fechou, na verdade isso aí é os bastidores. Teve muita movimentação, né? O time do Bahia está na expectativa de receber Rildo foi na manhã dessa segunda-feira que estava esperando, mas não sei se ainda não soube informações se o jogador teve já chegou em Salvador, já tirou foto no então já fez exames médicos na cidade tricolor. Não, porque o Bahia, Renato, assim, o Bahia ele tem uma política interna que o Bahia ele não publica nada ou não divulga nada sem estar negociado 100%. Né? Então o Bahia é uma política interna do Bahia. Vamos aguardar para saber se é realmente o Rio, mas aqui tudo tá fechado já, né? Daqui a pouco a gente vai ter os anúncios aí nas redes sociais do Esporte Clube do Bahia, no Twitter, no Instagram também. Teve até um colega que mandou aqui, rapaz, um negócio pra mim aqui, rapaz, o Bahia bateu até uma cota importante de sócios, viu? 29 mil sócios. 29 mil sócios. Importante. Uma meta importante porque teve pandemia e os torcedores também deixaram de pagar, né? Deixaram de ser associados do Bahia, mas Paulo Henrique Araújo, marca histórica do Bahia, né? Você é sócio do Bahia, não, né? Não sou sócio do Bahia. É sócio do Palmeiras. Não, nem sou avante. Mas chega lá. Eu chego lá. Sócio do Bahia, o que você achou, Paulo? Bom número, mas eu vejo que o Bahia ainda pode elevar esse número de sócios. Eu acho que o Bahia pode chegar sim a uma marca. É ambiciosa, mas o Renato vai concordar comigo, eu acho. O Bahia tem totais possibilidades de chegar a 50 mil sócios. Né? Pelo tamanho da sua torcida, pelo engajamento e a própria SAF vai trazer, né? Então o Bahia tem que aproveitar essa possibilidade para aumentar a sua associação. E se a gente for parar para pensar, 29 mil sócios. Se todos eles forem para Fonte Nova, ainda assim vão sobrar uns 13 mil lugares, 13 né? mil lugares ainda. Então tem espaço ainda para muito mais sócios no Bahia. Então se associe, torcedor, o Bahia precisa de você. O Bahia lançou hoje também essa marca do Instagram, no qual eu tô vendo a postagem aqui. O Bahia fala que mais de 600 sócios nestes primeiros 10 dias do mês. Tá bom, né, Paulo? Muito bom. 600 sócios nos primeiros 10 dias, ou seja, 60 sócios por dia. E a meta do Bahia é 45, pré-pandemia. 45 mil? Vai Vamos chegar. ver se o Bahia vai conseguir atingir essa meta, mas no treinamento de hoje, o técnico Ferreira já colocou o time para trabalhar, pai. Tem ali o Patrick de Luca, tem ali o Douglas Borel, o time já foi para campo hoje porque não teve moleza não, porque na sexta-feira já tem jogo, Renato, contra a equipe do Náutico. Exatamente, sexta-feira já tem jogo, o time está focado aí nos treinamentos, né? Teve também treinamento tático também, então o Guto Ferreira focando aí seu time, botando 100% de olhar na Série B para conseguir esse acesso que o torcedor, né, tanto sonha ainda em 2022. Pergunta de Fábio Ribeiro. A gente está vindo a coletiva agora aí para você teve uma noite histórica com a camisa do Bahia, com poucos minutos em campo e fazendo a torcida ao delírio. Foi sua maior atuação como jogador profissional? Já tive atuações boas também, aí me destaquei lá no Caucaia, fiz alguns jogos bons também no Ceará, mesmo jogando pouco. Com o Guto Ferreira como treinador, tive mais oportunidades com ele. E chegar assim no Bahia, fazer um grande jogo, uma grande estreia, eu tenho certeza que foi o melhor jogo meu na minha carreira e estou feliz de estar aqui fazendo o que eu mais gosto. Rapaz, estreou com o pé direito, estreou feliz, né? Falou que foi a melhor partida como jogador profissional. Como é que não classifica desse jeito, né, Paulo? O cara chega, marca 2 gols, a Arena Fonte Nova lotada, a torcida vai ao delírio. Pô, é pra se comemorar também, tem que valorizar o trabalho do Vitor Jacaré, um jovem, parabenizar ele pela trajetória que vem no futebol brasileiro, né? Teve no Cacau aí, teve também no Ceará, não foi, Paulo? Isso. Então, é um jogador jovem, vamos observar como ele vai se comportar também daqui pra frente. Será que vai ganhar minutos como titular? Eu acredito que a vaga já é dele. Você acha já? Já tomou a vaga de quem? E também da Avon. Quem? Da Avon. Olha, a gente não fala. Agora, se quiser patrocinar, já eu pensei que ia chamar aqui uma marca. Não. Quem, rapaz,
Como é, rapaz? Ainda não. Matheus da Vó, cuidado. Exatamente. Tem notícia fresquinha, mas se você viu? também, Renato, o que você quiser. Coloca aquele perfume Ah, gostoso, sim, claro. aquele creme de pele. Tá Sempre. ligado, pai? Sempre. Chega aí na rua, chega aí no direct do Mandante Esportivo. Exatamente. Paulo. Porque, pai, a gente abraça, viu? A gente abraça a calça, mas diga lá, vai. Tá que Tem informação? notícia importante no mundo do entretenimento. Do mundo do entretenimento. Rapaz! Britney divulgou aí. Britney divulgou aí a gravidez, Britney né? Spears. Britney Spears. Ó, eles querem falar de futebol. Já tá invertendo o tempo pra falar de fofoca. Mas daqui a pouco, no último bloco, tem. O dançarino do El Chan pode fazer o gol pelo Bahia e a gente não pode falar de Britney Spears. Daqui a pouquinho, no último bloco, tem dancinha, tem minuto fofoca. Vai ter aí Britney Spears que tá grávida. Daqui a pai. O pai, eu vou trazer o nome daqui a pouquinho. Rapaz! Daqui a pouquinho. Rapaz, cuidado. Fique rapaz. ligado. Pelo amor, é problema, viu? Mas daqui a pouquinho a gente volta com o Esporte Clube Vitória. A equipe do Vitória estreou com derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Não jogou muito bem, teve poucas. Outra novidade, vai? Calma, Paulo. Segura o coração. Outra novidade. Segura o coração. Segura o coração aí. Ele tá aqui nervoso. Segura o coração. Daqui a pouco tem Vitória. Vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com o Vitória e com o Geninho, que vai falar sobre a derrota do time para o Remo por 2-1. Numa luta, você pode estar se protegendo bem, dominando o adversário, mas é só baixar a guarda por um instante que pode sair derrotado. Na luta contra a Covid, também é assim. A gente não pode baixar a guarda, senão o vírus avança. Continue usando máscara, evitem aglomerações e, na sua vez, tome sua vacina. Juntos vamos nocautear o coronavírus. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Para acelerar a retomada, a Prefeitura lançou o Plano Volta por Cima. Vamos virar essa chave, vamos mudar esse clima, vamos dar a volta por cima. A Prefeitura está investindo mais de 3 bilhões de reais em infraestrutura e novas ações sociais. Isso significa mais empregos, casas populares, mais educação, mais exames e consultas e mais cuidado com quem mais precisa. Esse negócio de ficar para baixo não é com a gente, não. Vamos dar a volta por cima. Prefeitura de Salvador. Rapaz, quando eu vejo que tem alguém que já podia estar vacinado e não foi vacinar ainda, dá vontade de fazer sabe o que, velho? E mandar ele vacinar logo, né? Que modo é esse, meu brother? Bora vacinar, bora geral, bora ganhar essa luta. Não vacile. Pra gente vencer essa luta contra a Covid, todo mundo tem que se vacinar. Prefeitura de Salvador. Começou a vacinação da terceira dose contra o coronavírus. Leve o seu pai, manhã, coroa, meu velho, cuzão, mames, para se vacinar. A terceira dose é fundamental para manter a eficácia da vacina e dar uma proteção a mais contra a variante Delta. Fique atento às datas e chame seu velho. Painho, mamãe, minha velha, vovó. Só com a vacinação a gente protege de verdade quem a gente ama. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. De onde vem essa força da Bahia para encarar esse momento? Vem da fé, mas também de muito trabalho. Mostramos nossa força garantindo que não faltasse atendimento a nenhum baiano. Mostramos nossa força escutando, acolhendo e estendendo a mão para quem mais precisa. Mostramos nossa força lutando para que a vacina possa chegar a todo o nosso povo.
E com o início de distribuição em tempo recorde, mostramos que nossa força está cada vez maior. Agora, vamos mostrar nossa força quando chegar a hora de vacinar. Mas lembre, isso é apenas o começo dessa etapa. Por isso, segure essa força mais um pouco. Continue mantendo o distanciamento e usando máscara. Nós vamos vencer o coronavírus, porque temos a nossa força e o melhor governo do Brasil. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Olá, sou Camila Boto, sou diretora da Goia Comunicação e Eventos, uma empresa focada em comunicação corporativa e produção de eventos. Nossa equipe trabalha de maneira integrada para que cada cliente se sinta único e tenha conosco uma experiência personalizada. Atualmente, a Goia trabalha com assessoria de comunicação, com produção de conteúdo e com gerenciamento de mídias sociais, além de, claro, produzir eventos corporativos e culturais. Neste e em outros vídeos, vocês vão saber um pouco mais sobre o nosso universo. Somos mais, somos Goia. GTV, a emissora da família. Estamos de volta, voltamos, pai. 9 horas e 10 minutos no horário brasileiro de Brasília, Salvador, Bahia, dia 11 de abril de 2022. Agora vamos falar sobre o Esporte Clube Vitória. O Vitória que começou com derrota na Série C do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Remo no último sábado por 2-1. Um jogo, Paulo Henrique Araújo, que parecia mais um pasto, porque aquele gramado, desculpa aí, os torcedores do Remo, muita chuva, atrapalhou o futebol do Vitória. O Vitória que não começou muito bem, teve muitas dificuldades para a criação de jogadas. Paulo Henrique Araújo, Vitória estreia com derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Você que assistiu o jogo, o que achou do time de Geninho, Paulo? Boa noite novamente. Fazer avaliações sobre o time do Vitória nessa situação, no gramado onde se jogava o Pola Watch e não futebol. Pola Watch. Só faltava botar as touquinhas assim e pegar a bola com a mão. Exatamente. Primeiro, a falta de competência da CBF em organizar um jogo de futebol. Todo mundo sabe, e a chuva no final da tarde em Belém do Pará é praticamente certa. Isso. E relatos de pessoas que estavam lá em Belém dizem que desde as 2 da tarde chovia muito. Então, óbvio, o gramado não resistiu, o gramado do Baenão, e não é o principal estádio de Belém do Pará. A gente tem o Mangueirão, e é o principal estádio lá. Se fosse Luan, eu hora dessa, Renato. Vai ele. E aí você tem uma situação onde o futebol era inteiramente impraticável naquele terreno, né? E o Vitória ainda assim perdeu, né? O gramado estava ruim para os dois, diga-se. Sim. E o Vitória conseguiu a façanha de perder do Remo, né? E perdeu por 2-1. Início preocupante de Série B. A se destacar somente, se a gente for parar para pensar, o gol de Alisson Santos, né? Para mim é importante que esse jogador faça realmente mais gols, ganhe confiança, porque ele é uma válvula importante de escape. Eu não vejo a hora de Dionísio, Mila e Thiaguinho estarem relacionados para poder entrar nesse time. Exato. E realmente vai dar um salto de qualidade importante o time do Vitória com esses 3 jogadores vindos do Atlético de Alagoinhas. E o Vitória agora tem o Floresta, né, na próxima rodada da Série C. Precisa ganhar. É um turno único, são 19 rodadas. 8 passam para a segunda fase da competição. Então o Vitória precisa urgente começar a somar pontos. Já perdeu para o Remo, a torcida está desacreditada, mas eu espero que o Vitória possa, né, com esses novos reforços chegando,
o Vitória possa se tornar um time mais competitivo e vencer o mais rápido possível, somar pontos para poder se garantir na segunda fase da Série C e a partir daí sonhar com acesso, Fábio. É muito importante as equipes começarem com triunfo, né? O Vitória infelizmente não conseguiu, né? Perdeu por 2-1 para a equipe do Remo. Claro, o gramado não ajudou, mas o Vitória também não fez seu papel, né? A equipe teve muita dificuldade para a criação. Ressalva ali o Alisson Santos, que fez o gol do Vitória, mas eu senti um pouco também daquela tensão do meio campo do Vitória, né? O Jadson ele não foi pro jogo, ele não foi relacionado, teve um pequeno probleminha aí, né? De lesão, então acabou não indo para a partida, mas o técnico Geninho, Renato Souza, o Vitória começou a Série C perdendo, jogando fora de casa. Fora de casa você poderia arrancar um empate? Poderia, mas perder não é muito agradável, né? Perder é um resultado péssimo. Você que também aí sabe muito do Esporte Clube Vitória, Vitória perdeu, mas você tira proveito desse primeiro jogo do Vitória na Série C, Renato? Eu acho que sim, porque, sinceramente falando, eu acho que o Vitória teve ali garra para jogar. Não faltou, né? Faltou qualidade técnica, mas também o campo não favoreceu para que tenha uma qualidade técnica boa naquele jogo, né? O time do Remo já conhece o gramado, já conhece quando chove, como é que fica a poça ali da água, né? Dentro do campo. Então, assim, é um time conhecedor do seu estádio, de todo o ambiente que trouxe naquele momento do jogo. Então, o que o Vitória teve foi uma experiência ruim, mas essa experiência ruim tem que se acostumar, porque o Vitória joga a Série C, né? Não quisesse descer para a Série C, fazer uma boa campanha na Série B do ano passado. Então, agora é se acostumar, ir para os jogos, tentar vencer, arrancar ponto fora de casa, que é muito importante nesse momento. Tentar não. Tentar. Obrigação do Vitória, exatamente. dentro ou fora de casa, é conseguir o triunfo, é conseguir os 3 pontos. O Vitória é um time muito grande, o Vitória não tem que se contentar em perder fora de casa, não. Tem que jogar fora de casa e vencer. Paulo falou dessa questão do regulamento da Série C, são 19 rodadas, então só vai passar 8 times para a fase final. O Vitória, se eu for jogar fora de casa, eu vou perder. Não, vou jogar fora de casa, tem que vencer, pai. É 3 pontos. Esqueça. Não tem esse negócio de, vou começar a pensar que eu não vou jogar em casa para conquistar os 3 pontos. Foi assim nessa leva a nós aí, que o Vitória perdeu no passado e foi rebaixado. Que o Vitória no passado teve uma das piores campanhas fora de casa. Exatamente. Dentro de casa a mesma coisa. Então o Vitória não tem que se contentar jogando fora de casa com empate ou com uma derrota, não, tem que ir pra lá, seja contra o Vila Nova, contra o Floresta, contra a equipe do Volta Redonda, tem que ir lá chegar e ganhar, pô. Vitória é grande, Vitória é um time expressivo do futebol nacional e também internacional. Assim, Renato Souza, o técnico Geninho, pós-jogo, ele falou, o Geninho que ele optou por uma escalação, né, Paulo? Você que viu o Vitória também, o Geninho, ele quando ele fez a estreia contra a equipe do Glória, ele estreou, o Vitória venceu, né, por 2-0 ali, conquistou nos minutos finais esse triunfo, mas o Vitória jogou com 3 zagueiros. Você acha, Paulo, antes da gente passar para a coletiva do Geninho, rapidinho, que a gente está com o horário apertado, você acha que o esquema do Vitória com 3 zagueiros é propício para o futebol que o Vitória tem para esse plantel? Todos os esquemas são possíveis desde que você tenha jogadores para fazê-lo. Geninho, ele é um treinador experiente, conhecedor de futebol, né? Então ele está testando essa nova formação. A gente só precisa ver se realmente essa formação vai andar, e a única coisa que pode responder isso são a sequência de jogos, né? Não dá para saber por um jogo num terreno alagado, e era o estádio Baenão, não dá para saber. Vamos ver agora se contra o Floresta ele vai repetir essa formação e como o time vai se portar jogando diante do seu torcedor, jogando no Barradão, jogando frente a um time muito mais fraco, né? O Floresta fez uma campanha pífia na Copa do Nordeste. Exatamente. E também jogando num gramado bom. O gramado do Barradão pode até chover em Salvador, mas o gramado do Barradão estará bom para a prática do futebol. Então, eu não sei responder essa pergunta sinceramente, só o tempo pode responder, Fábio. Só o tempo, pai. O tempo ele define tudo. Cura até cicatrizes, viu, Paulo Henrique Araújo? Cuidado, rapaz. No momento Léo Lobo aqui agora. A coletiva já tá pronta aí, direção? Pode ser a coletiva do Vitória aí? Tá que o Geninho ele falou pós-jogo. Eu queria comentar em cima dessa coletiva. Você vai trazer assim que a direção voltar. O Geninho ele falou pós-partida, ele falou com. Falou não, que a gente tava lá, né? O Vitória concedeu essa entrevista coletiva. Mas a gente tá passando os melhores momentos do jogo. O Vitória acabou perdendo. E teve melhores momentos?
Pô, Paulo, aí você pegou pesado. Os gols do Remo, fez né? o gol do Remo e depois de pênalti, né? Ridículo esse daí, não foi pênalti, tá? O Brenner que jogou no Juventude, Jogou também não foi, Paulo? Juventude. No Internacional. Exato. Nem com isso, ele jogou no Juventude, Paulo. O Brenner, ele jogou no Botafogo, Renato desculpa. jogou, No Botafogo. Jogou no Botafogo, jogou no Inter. Ele marcou lá o gol do Vitória. E depois, diga lá, Renato Souza. Eu quero falar um pouco sobre a coletiva de Geninho. A coletiva de Geninho tá pronta em direção. Pode soltar a coletiva de Geninho pra gente dar uma olhada. A coletiva de Geninho pra dar uma olhada. Se tiver pronta, pode deixar em ponto de bala pra gente poder falar daqui a pouquinho na coletiva de Geninho. Porque ele fala ali uma coisa muito importante na hora que o repórter pergunta. E é interessante porque todo mundo da comunicação fica fazendo a mesma pergunta. Entrevista né? com o técnico. Aí, vamos lá. Vamos escutar a entrevista do Geninho agora para vocês ouvirem, telespectadores. Do Campeonato Brasileiro. Não é a primeira vez que as entradas de Luigi e Alisson Santos mudaram a partida. Você espera fazer mudanças para a próxima partida com base no que assistiu no jogo de hoje? Olha, eu acho que nós temos que ter muita calma para analisar o jogo de hoje, porque foi um jogo atípico. Né? Foi um jogo onde, de repente, quase que uma tempestade estragou aquilo que poderia ser um bom espetáculo. Acho que no primeiro tempo nós não tivemos jogo, tivemos um pouquinho de jogo no segundo tempo, mas com o campo ainda bastante ruim. Mas, realmente, o Luiz e o Alisson deram um volume maior ofensivo para a equipe, mas num momento onde você tem que analisar com muita calma, o adversário já mais desgastado em cima de um campo pesado. Mas gostei também do desempenho deles, né? Gostei da entrada deles, é assim que o jogador começa a ganhar espaço na equipe. Quando entra produzindo e passa a trazer ao treinador opções. Não gosto de falar muito cedo para eu falar o que eu vou fazer no próximo jogo, nós temos uma semana de trabalho. Então vamos analisar com calma, eu quero ver esse jogo com calma, para ver o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de errado. Eu acho que, como eu disse, na parte técnica muito prejudicada. Um jogo de chutão, um jogo de balão, um jogo de bola dividida, muita falta, muito pouca técnica, né? Alguns jogadores tiveram muita dificuldade para jogar nesse campo. Não assisti o jogo, não. Rapaz, o técnico Geninho falou aí sobre a derrota do Sport Clube Vitória. O Vitória que acabou perdendo para a equipe do Remo por 2-1. Vocês estavam conversando o quê, hein? Tava fazendo o que de resenha? Tava fofocando o quê? Eu tô querendo saber. Eu tô querendo saber. Dá a ideia, traga aí. Porque na entrevista coletiva, o Vitória tem 2 jogadores do Vitória que veio com destaque saindo do banco. Sim. Aí eu tô falando com o Paulo aqui. Sabe como é o nome deles? Porque os caras entrou no segundo tempo do jogo do Vitória contra o Remo, Renato. Contra o Remo, mas também jogou aquele jogo da Copa do Brasil. Contra o Glória. Contra o Glória. E fez um alvoroço. Na verdade foi o Luigi. Ele fez o gol. Exatamente. O Luigi entrou de novo nesse jogo do Remo e fez o alvoroço novamente. Mas por que não iniciar? Por que não abrir o espaço para o jogador? Assim, Renato, o Vitória, ele contratou 2 jogadores que são jogadores de peso, jogadores de nome no futebol brasileiro, que é o Jadson, que ele chega para ser titular do Vitória. Isso. É o principal nome do Vitória. Entrevista com o técnico Geninho. E também tem o Santiago Trellis, né? Que teve Exatamente. passagem pelo próprio Vitória em 2017. Aí rodou, passou pelo São Paulo, passou pela equipe do Sport, passou pelo Inter. Aí o Vitória contrata esses 2 jogadores. Primeiro chega o Jadson, depois chega o Trellis. Porque são 2 jogadores, Paulo, que vai chegar e vai ser titular. E tem que chegar e tem que assumir a titularidade. Vai jogar todos os jogos? Não. Aí tem que rodar o elenco. Tem o Eduardo, sabe? Tem outras peças para poder você encaixar e fazer um time mais veloz, um time que seja mais agressivo, não que seja um time reativo, como vocês gostam de dizer no futebol hoje, né? Nessa nova linguagem do futebol, um time reativo que fica esperando o adversário. Não, o Vitória tem que se propor a jogar. Exato. Porque você pega o Luigi, bom jogador? É, bom jogador. Exato. Se você pega o Eduardo, é bom jogador. Mas se você não colocar um esquema tático que propicie esses jogadores a terem sua melhor forma dentro de campo, não vai adiantar. Na minha opinião, o Vitória não tem que jogar com 3 zagueiros. Desculpa. Não tem que jogar com 3 zagueiros. O esquema do Vitória não é com 3 zagueiros. E outra, não tem como jogar de Ney e Trellis. Só quando tiver uma emergência, se o time estiver perdendo, aí coloca lá, pai, fazer aquele alvoroço na cozinha adversária, mas se não, negão, vai ter que começar com 1.
Ou é Ednei ou é Trellis. Na minha opinião, tem que ser Trellis. Mas por que você acha que o Vitória não pode jogar com 3 zagueiros? Assim, Paulo, claro que o futebol moderno, hoje você pode jogar com 2 linhas de 4, você pode jogar com 3 zagueiros, você pode jogar com diversos fatores. Claro que você vai jogar. Mas quando você coloca 3 zagueiros fora de casa, na minha opinião, o Vitória não tem que se comportar desse jeito. Sabe? O Vitória joga com 3 zagueiros, aí você olha a criação do Vitória, quem que vai criar? Não tem ninguém que crie. Aí o time fica sem criatividade, o time fica acuado e fica ali se espelhando, fica ali numa bola de Trellis, numa bola de Jadson, num passe. O Vitória contra o Glória no primeiro tempo foi o quê? Foi horrível. Mas se a gente parar pra pensar, um 3 zagueiros você pode ser muito defensivo e muito ofensivo. Sim, aí também vale também, né? É uma plataforma e te dá todas essas possibilidades. De repente você pode alternar durante o jogo pro 4-2-3-1, você fazendo 3 zagueiros, 3-4-1-2 ou 3-4-2-1 ou até o 3-4-3, você tem a possibilidade de upar todos os corredores ofensivos, né? Então é uma formação onde você tem, e a gente pode trazer variação de jogo, né? A maioria dos grandes times do mundo hoje variam linha de 3. Sim, claro. Ou entram com linha de 3 no início do jogo. A gente estava comentando antes, né, Paulo, do jogo que jogo. Teve no último final de semana, ontem, entre o Manchester City e o Liverpool. Que espetáculo de futebol. Com certeza. Que espetáculo, porque você assistir um jogo de alto nível, você vê um técnico que é o Pep Guardiola e você vê outro que é o Jürgen Klopp. Que é isso? Que espetáculo, Renato. Empatado em tudo. É de outro mundo, cara. É de outro mundo. Potencializa o futebol. Você não vê o esporte, você não vê o futebol. Você vê o espetáculo, pai. Exato. Você chega, você vê um Liverpool com Salah, com Jota, com Mané, você vê um City com Sterling, com Jesus, com Foden, com aquele meio campo com Rodri, com aquele Cancelo. Que é aquele Cancelo, negão? Cara, vira uma bola de um lado pro outro, é demais, velho. Aí você chega, pega um futebol brasileiro que ontem começou muito bem, viu? Vamos fazer jus aqui. Primeira rodada foi boa da Série A. Primeira rodada, pai, pegou fogo, negão. Flamengo passou sufoco, quase perde. São Paulo meteu 4 no Atlético Paranaense. Ceará meteu 3 no Palmeiras. Meteu 3 no Palmeiras, jogou muito. Jogou muito. Dorival Júnior deu 9 no Abel, mas também sentiu cansaço, né, Paulo? Mas o Ceará fez um grande jogo, o Ceará, cara. O Ceará jogou muito. O Ceará ontem que no sábado, contra o Palmeiras, tava assistindo o jogo. Aquele Eric infernizou no segundo tempo, pai. Vina jogou muito, Mendonça jogou infernizou. Muito. Richard jogou muito, inclusive. E aí, Paulo, um cara que jogou muito antes de cortar. Nino Paraíba, papai. Nino Paraíba fez o quê, Paulo? Jogou bem. Só. Mérito de Dorival Júnior, ele pôs Richard em cima de Danilo. Então Danilo não podia sair. E normalmente, quando ele estourava a primeira bola, Richard, por ser o mais alto do Ceará, do meio pra frente, Richard sempre ganhava essa primeira bola dos volantes do Palmeiras, acionando Vina e Mendonça na velocidade. Excelente partida do Ceará, realmente mereceu o resultado. Primeira vez que o Ceará ganha do Palmeiras em São Paulo. Na história, né? No Allianz Parque. Na história. Então, parabéns ao Ceará, parabéns também Ceará, o Coritiba que venceu também o Goiás dentro de casa, né? O Atlético Goianiense foi muito bem. Sim. E como a gente não poderia deixar de ter no Brasil, primeira rodada do Brasileirão e 2 treinadores demitidos. Opa! Caiu, pai! Caiu 2 treinadores já. Polêmica do dia. Alberto Valentino, Atlético Paranaense, e também ele, Marquinhos Santos, na equipe do América Mineiro. 2 treinadores já. Começou o Brasileirão já e essa mudança, essa rotação de treinadores. Renato Souza, o cara da gargalhada. O cara da gargalhada, rapaz. Com esse cara chiclete aí que nem bombom. Eu recebi umas mensagens aqui, muito interessante. Mandar um abraço pra galera que... rapaz, manda um abraço pra galera. Resenha Esportiva, mandar um abraço da galera da Resenha Esportiva que tá acompanhando aqui o nosso programa. E também mandar um abraço pra ele. Quem? Cristiano. Alô, Cris! Cristiano tá assistindo. Receba, pai, graças a Deus, pai. Exatamente. Ô, Fábio, luva de prendeiro de Cristiano nascer, né? Eu tava tentando confirmar a informação, infelizmente eu não consegui agora, mas eu vi uma informação hoje à tarde de que o Vitória está tentando, junto à CBF, antecipar o horário do jogo contra o Floresta. Que jogo é esse, Paulo? 8h30 da noite no sábado. Aí o Vitória está tentando antecipar o horário e pedir ao torcedor que tem interesse em ir ao Barradão para ficar atento às notícias, porque de repente pode haver essa mudança de horário e o Vitória jogar mais cedo no sábado frente à Floresta do Ceará.
A gente vai trazer também todos os detalhes no canal do Mosaico Esportivo, lá no Instagram, no Facebook. Então fique ligado aí porque a gente vai noticiar sobre essa atualização do jogo do Vitória no próximo sábado. Tá marcado até o momento para as 8h30 da noite. Exatamente. Contra a equipe do Floresta, Paulo Henrique Araújo. 9h30, nosso horário tá chegando já no limite, já tá chegando no fim. Mas antes eu vou chamar vocês para virem aqui pra frente um pouquinho aqui. Pra vir pro meu lado. Não. A gente hoje vai meter dança. Isso não. A gente vai meter dança. Hoje não. Direção vai colocar agora a musiquinha aí de Joga do Ladinho, vai colocar aí a música Hoje que é a não. febre de Lennon, cantor aí do Rio de Janeiro. Lennon Carvalho? Quem? Lennon Carvalho? Os caras vão meter o TikTok aí, rapaz. Deixa eu falar aqui uma Diga lá, informação vai. muito importante aqui pra você. Você que tá ligado nos canais do Mosaico Esportivo, também aqui na GTV, fique ligado porque Vitória e Floresta vai ter transmissão com a equipe diferente de tudo, diferente dos iguais, pai. É o Mosaico Esportivo que vai fazer essa resenha. transmissão. Direto do Barradão, em loco. Direto do Em Barradão, loco, em pai. loco. Em loco. Vitória contra a equipe do Floresta, sábado, 8h30 da noite. Então é o momento, né, Paulo? Porque o Vitória tá tentando uma antecipação aí com a CBF para mudar o horário do jogo. Renato Souza, você é um cara que gosta de falar de futebol. Eu adoro. Chega no fim do programa. Exato. Momento celebridade, momento fofoca da noite. Você falou anteriormente. Quem é que está grávida, Renato? Britney, a galera aí que Quem é o gosta pai? de acompanhar futebol. Exatamente. Quem é o pai? Traga o pai. É o Sam o quê, meu Deus? Sam o quê? Sam Aguiz. Quem? É ele mesmo, é Sam. Rapaz, falou Exatamente. bonito. Sam Asgari. Asgari aí. Pai, pronto, aí. falou O cara entende. Rapaz, o cara conhece da língua O estrangeira. cara viu? entende. Joga de ladinho, desenrola, bate, joga de ladinho, tá banhando, Valeu, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado pela atenção. Gostaria de agradecer pelo espaço que vocês deixam a gente entrar em sua residência. Nosso muito obrigado. Vocês fazem parte desse projeto. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações, acompanhe o canal GTV Bahia, acompanhe também o canal do Mosaico Esportivo. A sua audiência é muito importante para o nosso trabalho. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite. Tenham uma semana produtiva de trabalho. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Nosso muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Renato. Mais um programa aqui na GTV Bahia. Obrigado pelo carinho, galera. Valeu, Paulo. Valeu, Renato. Ó, Renato, a gente vai encerrar o programa, mas vou trazer aqui um convidado especial também. Eu não podia falar do Vitória. A Vitória já perdeu. Ela tá aqui, agoniada. Vem cá, meu, vem cá, meu, vem cá. O Vitória perdeu, mas você também não deixa de dar sua emoção. É Vitória de coração, né, pai? Manda um abraço pra galera rubro-negra. Galera rubro-negra, é o povo de Salvador. Aqui a gente não torce a favor do Bahia. Mas se a gente segura, todo mundo se apresenta. Venha pro Mosaico Esportivo, dê seu like, curta, divulgue nosso trabalho. E Vitória é tudo, né? Você tá falando, eu tô só pra transmitir emoção, torcedor. Mas a torcida do Bahia é com raiva, viu?
Vai pegar no ar, vai pegar ar. Mas aqui a gente fala de tudo, fala de Bahia, fala de Vitória, fala de futebol, com muita leveza, com muita seriedade. Cida, nosso muito obrigado também pelo espaço aqui da GTV Bahia. O canal do Momento Esportivo agradece. Mais um programa. E na semana que vem o Vitória vai jogar. Espera o resultado positivo, né? Ah, lógico, 4x0 aí, velho. Tá confiante. Então é isso, torcedor. Nosso muito obrigado mais uma vez. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, manda pra geral. Semana que vem tem mais e com dancinha. Qual será a dança da noite? Valeu, tamo junto. GTV. Biel do Fordão.